Queridos, eu quero desejar uma boa noite para todos aqueles que eu não vi ainda, para aqueles que estão em casa, né? Nos vendo em casa agora. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 3, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios 3, 3. Eu vou trabalhar na nova versão internacional, como de costume, né, de hábito. E eu gostaria de nessa noite levar você a refletir sobre um assunto muito, muito importante, né? Que eu vejo que cada dia que tem passado, esse assunto ele tem, de certa forma, perdido um pouco, né, da credibilidade. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos sempre estar atentos a esse tipo de coisa, amém? Eu entendo que é um tipo de palavra que vem nos colocar novamente no centro da vontade de Deus, do propósito de Deus, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, aqui na cidade de Itupeva, amém? 2 Coríntios, então, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim, ó: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Até aqui, amém? Por favor, feche os teus olhos. Pai, mais uma vez nós queremos entrar na tua presença, gratos, meu Deus, por tudo que o Senhor fez até aqui, Pai, gratos, meu Deus, por este tempo na tua presença, por esta palavra que nós acabamos de receber agora há pouco. Gratos, meu Deus, por esta casa, por esses irmãos, pelo privilégio que nós temos, meu Deus, de estarmos na tua presença, de podermos aprender através da palavra do Senhor, de crescermos cada dia mais através dos ensinamentos do Senhor. E nesta noite, meu Deus, eu oro, Pai, para que no nome de Jesus o Senhor nos capacite através do Teu Espírito Santo a compreendermos o recado da parte do Senhor para nós, Pai. Eu intercedo, meu Deus, para que todo cansaço, toda preocupação, todo desânimo, Senhor, todo impedimento que possa haver, caia por terra agora, em nome de Jesus, para que a Tua palavra, meu Deus, possa entrar no mais profundo e íntimo dos nossos corações, e ali ela possa fazer morada, Senhor, e trazer mudanças e transformações para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Meu Deus, eu oro para que nós, Pai, em nome de Jesus, cada dia possamos aplicar a Tua palavra na nossa vida, e então, meu Deus, através da nossa comunidade, irmos contagiando as regiões ao nosso redor, ao nosso derredor, mostrando quem é Cristo e o caráter de Cristo para todas as pessoas, Pai. Espírito Santo de Deus, ninguém melhor que o Senhor para traduzir tudo que eu vou falar aqui, Senhor, a cada coração, à medida que cada um possa entender. Então eu peço ao Senhor, me ajude, por favor, me ajude, cada palavra que eu disser neste altar, traduza nos corações, de uma maneira que cada um possa entender, Pai. Eu sou grato ao Senhor pelo privilégio de mais uma noite, poder estar aqui, trazendo as boas novas do Senhor ao Teu povo, Pai. Segura na minha mão como sempre, e me conduz pelo caminho que eu devo andar, Senhor. É o que eu peço ao Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Nesta noite eu quero falar um pouquinho com você sobre somos uma carta de Cristo. Diga, eu sou uma carta de Cristo. Amém, queridos? Meus irmãos, nossas atitudes e a nossa maneira de se comportar, de nos comportarmos, sempre falará mais alto do que as nossas palavras. A maneira que eu me comporto, a maneira que eu tenho reações, que eu reajo diante de situações, sempre vai falar muito mais alto do que as minhas palavras. E eu preciso me preocupar muito com isso, ou deveria estar preocupado com isso.
Porque, infelizmente, queridos, nesses últimos tempos, o que eu tenho percebido, e aqui eu estou falando com a igreja do Senhor, eu estou falando com o meu rebanho, e eu não estou falando com os rebanhos de outra igreja, mas eu estou falando com a comunidade cristã Primeira Aliança, que é a igreja pela qual eu intercedo, que é o rebanho pelo qual eu trabalho e me empenho, para que nós sejamos excelentes, para que nós sejamos referência sim, na cidade onde nós estamos plantados, não importa o tamanho que nós somos, mas que as pessoas possam sim, olhar para nós e dizer, que igreja vocês são? Nós somos da comunidade cristã Primeira Aliança, glória a Deus por esta igreja, porque realmente nós vemos que leva o evangelho a sério. Então eu trabalho e me empenho, e eu oro e eu intercedo a Deus, para que nós tenhamos essa consciência. Mas infelizmente, irmãos, nesses últimos tempos, o que eu percebo é que a preocupação de muitos cristãos com relação a esse assunto tem sido deixado de lado. Muitos cristãos hoje em dia, através da modernidade, eles não têm mais se preocupado com isso. Isso não é algo que os preocupa mais. Não traz mais um peso e nem uma preocupação. Como eu faço, a maneira que eu faço, eu não estou nem aí para o que pensam ou o que deixam de pensar. Mas, queridos, escute bem. Ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem. Ser crente dentro desse ambiente que nós estávamos aqui agora é muito fácil, mas muito fácil. Certamente não precisa nem ser muito crente para dentro desse ambiente de adoração, você dizer que ama a Deus, você louvar o Senhor, você levantar suas mãos. Mas escute bem o que eu quero te dizer nessa noite. Não é aqui dentro desse ambiente que a maioria das pessoas estão lendo você como carta. É lá no seu trabalho que elas estão te lendo. É lá na sua casa que elas estão lendo você. É na escola que você estuda que elas estão lendo. É quando você está dirigindo o seu carro no trânsito que elas estão lendo você. É quando você está andando pelas ruas que elas estão lendo a você. Não é aqui dentro desse ambiente. Porque aqui dentro desse ambiente, a maioria de nós somos crentes, somos cristãos. Então aqui as pessoas não estão nos lendo. Mas lá fora, meus irmãos, todos nós estamos o tempo todo sendo lidos por alguém, ou sendo observados por alguém. E nós precisamos sim, ter muita atenção para isso. Nós precisamos sim parar e refletir sobre isso. Eu gostaria de meditar também, lá em 1 Coríntios agora, 1 Coríntios 6, 12. É um versículo muito conhecido da Bíblia. A maioria de nós falamos dele o tempo todo. E ele diz assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Então, olhe, tudo nos é permitido, meu irmão, tudo nos é permitido. Nada nos impede de fazermos o que nós quisermos da nossa vida. Você tem liberdade de fazer o que você quiser e bem entender da sua vida. Agora, a pergunta é, convém? Convém você fazer tudo isso? E é isso que eu vejo nos últimos dias, é isso que eu vejo dentro da modernidade do cristianismo nos dias de hoje. As pessoas, elas estão indo para um lugar onde elas não estão mais pensando ou perguntando, convém isso? Convém que eu faça isso? Convém que eu me porte dessa maneira? Convém que eu tenha uma reação desta forma? O que é que estão vendo? Ou o que é que estão observando quando olham para mim? Quando estão me lendo como carta? Porque é o que a palavra de Deus está dizendo ali em Coríntios, que nós somos uma carta de Cristo. E quando nós falamos aqui sobre uma carta de Cristo, ele diz que nós não somos uma carta de Cristo escrita com papel e caneta. Ele diz que nós somos uma carta escrita pelo próprio Espírito de Deus. Pelo próprio Espírito de Deus. E queridos, o propósito de uma carta é transmitir uma mensagem.
Não há outro propósito numa carta, se não for levar uma mensagem adiante. Uma carta, ela era escrita, né? Hoje é tão difícil nós falarmos sobre carta, porque nós vivemos na era da tecnologia, então hoje nós entendemos que a carta saiu de moda. Mas não é porque a carta saiu de moda, que eu e você não continuamos sendo essa carta escrita por Deus. Nós ainda temos sim essa responsabilidade de transmitir uma mensagem, e a questão é, que tipo de mensagem nós estamos transmitindo com a nossa vida hoje? Para a sociedade, no trabalho, no teu ambiente de trabalho, que tipo de mensagem você está transmitindo hoje? Na tua família, que tipo de mensagem você está transmitindo hoje? Não é você quem tem que dizer, são as pessoas à sua volta quem tem que dizer, porque é elas quem estão lendo, não você. Você só é uma carta. A carta é escrita para outras pessoas lerem. Então, se hoje perguntarem no seu ambiente de trabalho, ou na sua casa, ou em outros lugares, o que as pessoas estão lendo de você, o que elas diriam? Que tipo de coisa elas diriam a respeito? Amém? Como eu disse, existem várias formas de Deus falar com o homem. Uma delas é através dos profetas. Deus usa profetas para falar com os homens. Deus usa o próprio Jesus Cristo para falar com o ser humano, com o homem. Deus também fala com o homem através da natureza. Quando você vai aí fora e você vê a natureza, você vê a criação de Deus. Deus fala com você através da criação dele também. Deus também fala conosco através da sua palavra. Mas nesta noite, eu quero enfatizar para você, que uma das maneiras de Deus falar com o homem, é através da minha e da sua vida. Diga misericórdia. Misericórdia. É através das nossas vidas. Queridos, o fato das pessoas, escute bem o que eu vou dizer para você. O fato das pessoas hoje em dia, elas deixarem de lado essa preocupação com esse assunto, tem nos levado a ouvir algumas coisas que me preocupam, me incomodam e até me entristecem. O fato de nós, como cristãos, não estarmos mais preocupados com isso. Nós ouvimos algumas expressões assim, você vai se identificar com ela já. E diz que é crente, hein? Quem já ouviu essa expressão? E diz que é crente, hein? E diz que é crente. E diz que é cristão, hein? Imagina se não fosse. Olha a outra expressão. E vai na igreja, hein? Congrega na igreja, hein? Está toda semana na igreja, hein? Está todo o culto na igreja, hein? Imagina se não fosse na igreja. Olha a outra expressão, dura. Essa é mais dura ainda. E é pastor. E é pastor, hein? Imagina se não fosse pastor. E é pastor. Então, esse tipo de expressão, infelizmente, meu irmão, tem aumentado e aumentado mais e mais a cada dia. Antigamente, se você fosse num determinado lugar e dissesse, eu sou crente, você não precisava nem assinar um contrato. Hoje, se você disser que é um crente, não precisa assinar um contrato, é 2. Para o crente é 2. Como pode, meu irmão? Como pode? Eu falei sobre isso há tempos atrás, quando nós estávamos procurando imóvel para alugar. Existem lugares que não alugam para a igreja, porque alugar um imóvel para a igreja é problema, quando na verdade deveria ser solução, quando na verdade deveria dar o bom testemunho. Não, a igreja nós não alugamos para a igreja, porque a igreja não paga aluguel e não sai daí. A igreja ela tem um benefício, vamos dizer assim, que ninguém pode expulsar ela, porque ela faz um trabalho como se fosse de ajuda social. Então, dependendo da situação, o cara não tem como tirar ela do lugar. Então, a igreja ela sabe disso, ela usufrui disso, não paga o aluguel e não sai do lugar. Então o cara fala, é a igreja que vai alugar? Eu estou fora. Quando na verdade, quando batesse na porta e falasse, não, nós vamos alugar para uma igreja, o cara deveria falar o quê?
Está aberta as portas, entra, pode ficar à vontade, usufrui do ambiente. É para isso que, como eu estou feliz, né? Hoje dizer que é pastor, meu irmão, é vergonha, motivo de vergonha, não é de credibilidade. Nós estamos tão denegridos, vamos dizer assim, que a situação é complicada. Por quê, meu irmão? Porque infelizmente nós estamos nos esquecendo de que nós estamos sendo lidos, observados o tempo todo aí fora. Observados o tempo todo, observados dentro da nossa casa, observados na igreja, observados no nosso trabalho, observados na comunidade que nós vivemos, no bairro, na sociedade, no ambiente que nós estamos sendo observados, no trânsito, quando nós estamos dirigindo, nós estamos sendo observados. Quem nós somos quando ninguém está nos olhando? Quem nós somos quando as portas se fecham e ninguém mais está nos vendo? Quem nós somos? Entende, meu irmão, que é algo que eu e você precisamos entender, queridos. E esse é um erro que eu e você temos sido enganados demais o tempo todo. Quantas vezes, irmãos, eu como pastor, eu tenho sido confrontado por pessoas querendo que eu mostre na Bíblia por que é que elas não podem beber. Pastor, me prova na Bíblia que eu não posso beber. Eu digo, meu irmão, não gaste seu tempo, abra uma e toma. Para que você está querendo que eu te prove uma coisa que você já sabe? Toma, mas toma com força. Me prova, pastor, por que eu tenho que dar dízimo? Não perca o seu tempo, não dê, porque a Bíblia diz que se o grão de trigo, ele cair no chão e não morrer, você jogou fora a semente. O que você está querendo, meu irmão, é besteira. Dízimo se dá com alegria no coração, não com dor você jogou fora. Quando eu vou entregar meu dízimo, eu tenho que entregar com alegria, louvando a Deus e saltitando e dizendo, obrigado Deus, porque eu sei que essa semente, ela vai prosperar a 100 por 1. Agora, quando vem para mim, mas pastor, a palavra de Deus diz lá na aliança antiga, eu digo, meu irmão, senta, fica à vontade, nós não vamos debater sobre Bíblia, porque o seu coração só quer uma coisa de mim, o aval meu para você não ser dizimista na casa do Senhor, mas ser dizimista não sou eu quem determino, meu irmão, é você e Deus, é uma aliança que você faz com o Senhor, não com o pastor da igreja, assim como eu como pastor, eu tenho que fazer a minha aliança com Deus, não com a igreja, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho esse entendimento como pastor, de que eu preciso ser dizimista e ofertante na casa de Deus, e com alegria no meu coração, mas isso é algo que eu preciso entender. Então existem algumas mentiras que estão sendo lançadas aí fora, e muitos cristãos têm abraçado. Agora, meu irmão, presta bem atenção no que eu vou te falar, e no perigo que eu e você estamos correndo, e é um perigo muito grande, e está na palavra esse perigo. Olha lá em Mateus capítulo 18, versículo 6, Renato, essa daqui eu quero primeiro na RC, na Revista e Corrigida. Olha o que ela diz lá, olha o perigo que eu e você estamos correndo, meu irmão. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Mas qualquer que escandalizar. Agora vamos lá na NVI, Renato. Mas se alguém induzir a pecar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Meu irmão, você tem noção de que a sua atitude, ela pode trazer uma pessoa para Cristo, mas ela pode levar uma pessoa para fora da igreja? E aqui deixa eu te dizer uma coisa muito importante, eu preciso abrir uma aspas aqui e dizer algo muito importante. Ele está dizendo ali, bem claramente, mas se alguém induzir a pecar um dos meus, diga pequeninos. Pequeninos aqui tem a ver com o tamanho
na fé cristã. É alguém que é novo na fé, é um neófito, alguém que acabou de converter-se agora. Aqui não está falando de crente velho, meu irmão, porque tem muito crente velho, presta bem atenção, porque tem muito crente velho que usa desse versículo aqui para jogar responsabilidade sobre alguém. Ah, mas olha lá, você induziu. Não, crente velho não é pequenino não, é cavalo velho, e já sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E ele quer se jogar por detrás dessa palavra para se desviar dos caminhos do Senhor. Aí não cola, meu irmão. Com Deus não cola. O que Deus está falando aqui é que a minha conduta e a sua conduta está sendo observada o tempo todo. E o que é que as pessoas estão vendo através da minha e da sua conduta? O que é que as pessoas estão observando através da minha e da sua conduta? Que mensagem nós estamos transmitindo através da nossa carta? O que estão lendo? O que estão lendo lá no trabalho? Se talvez alguém dissesse assim: olha, vamos para a igreja, eu ir para a igreja para ser cristão igual aquele fulano de tal que trabalha aqui, pelo amor de Deus, você é louco, eu prefiro ficar no mundo. Vamos para a igreja? Eu ir para a igreja? Você está maluco? Eu trabalho no meio de um monte de crente aqui, rapaz. Você é louco para ser crente igual esse povo aí? Estou fora. Entende, meu irmão? Entende que nos dias de hoje nós estamos vivendo essa realidade. Entende que cabe a nós pararmos e pensarmos sobre isso como igreja do Senhor. O que nós estamos fazendo? Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido a nossa postura diante de uma sociedade? Diante dos irmãos? Quando as pessoas olham para nós, elas veem Cristo na nossa vida? Elas veem um Espírito Santo atuante nas nossas decisões, na nossa postura? Elas veem o Espírito Santo nos influenciando nas nossas palavras, na maneira que nós conduzimos as coisas? Ou elas veem um velho homem, uma velha mulher, gritando ali o tempo todo? Uma carne, um velho homem, uma velha mulher que não morreu, que está vivo ainda, e está gritando o tempo todo. Então quando se trata dessa carta, né, eu separei aqui 3 pontos, bem rapidinho, que eu quero falar sobre a questão de uma carta, quando nós olhamos para essa carta, quando nós pensamos acerca de uma carta. Então a primeira coisa é que uma carta, para se ter uma carta, eu preciso ter quem escreveu essa carta, o autor dessa carta. Amém? Então quando nós falamos de uma carta, nós precisamos de um autor. E aí eu pergunto a você, quem é o autor da sua carta? É você mesmo ou é Deus? Porque o autor, querido, escute bem, o autor ele é fundamental para escrever uma carta. Por que o autor é fundamental? Porque uma carta, ela precisa ter vírgulas, ela precisa ter pontuação certa, ela precisa ter ponto final, ela precisa ter parágrafos, porque se você escrever o texto inteirinho, sem uma pontuação, sem nada, quem está lendo essa carta não vai conseguir entender. Então, é por isso que Deus precisa escrever essa carta, é por isso que Deus precisa ser o autor das nossas vidas, porque Deus sabe aonde pôr o ponto final, Deus sabe aonde colocar a vírgula, Deus sabe aonde colocar o parágrafo, porque aí sim a carta vai conseguir, vai ser possível o leitor ler e entender o que está escrito ali. Agora a pergunta é, hoje Deus tem sido o autor da sua carta? É Ele quem tem escrito? É Ele quem tem pontuado? Ou é você mesmo que está escrevendo a sua história? Ou é você mesmo que está escrevendo com as suas próprias mãos a sua carta? Uma outra coisa, quando se trata da carta, nós também temos que pensar que tem um autor que vai escrever essa carta e vai colocar os pontos e vírgulas e parágrafos, mas essa carta ela tem um conteúdo, ela tem uma mensagem. Toda carta traz com ela um conteúdo, uma mensagem, ou seja, aquilo que está querendo ser dito através daquela carta, o objetivo daquela carta. E aí, meu irmão, aqui eu vejo que é o que existe de mais importante. Que tipo de conteúdo hoje
as pessoas estão lendo através de nós. Porque, meu irmão, escute bem, eu permito Deus escrever ou não, eu aceito Deus escrever ou não essa carta, eu aceito Deus colocar conteúdo nessa carta ou não, essa decisão é minha e sua. O que Deus quer fazer é escrever uma carta maravilhosa, o que Deus quer fazer é escrever uma mensagem maravilhosa através da minha e da sua vida, para que todos aqueles que forem ler sejam impactados quando eles lerem. Agora, quem aceita isso sou eu e você. E aí nós caímos no mesmo lugar. Quando você está dirigindo o carro, o autor conseguiu escrever uma linda mensagem através da sua vida, ou é você que sentou ali no volante e jogou o autor para o banco de trás e disse: não, aqui quem comanda sou eu, e taca-lhe farol, e toma-lhe seta, e vai acelerada, e mão para cima, para não falar outra coisa, e grita, e xinga, e blasfema, e vamos que vamos, porque eu estou com pressa, porque é um lerdo, porque não sei o que, porque não sei o que lá, aonde já se viu, não tirou carta, e não sei o que, não sei o que lá, e mais isso, e mais aquilo. No nosso trabalho, que tipo de conteúdo está escrito? Na hora que o seu chefe chama você e te dá um puxão de orelha, diante de um erro que você cometeu, porque infelizmente nós não erramos, nós cometemos equívocos, é diferente. Dificilmente você vai encontrar pessoas que erram, elas se equivocaram. Então, irmãos, aí é que nós vamos ver, a hora que alguém toma uma ação, a hora que alguém fala alguma coisa, a hora que alguém tem algum comportamento diferente, que mensagem nós vamos passar ali, que conteúdo vai ter essa carta que eles vão estar lendo lá. Eu já falei sobre isso algumas vezes, né? Mas imagina uma pessoa entrar por aquela porta da igreja e ela se deparar com o irmão aqui e fazer assim: você é crente? Você é dessa igreja? Ele veio visitar a igreja, não sabia. Você é crente, você é dessa igreja? Entendi. Percebe, irmão? Que loucura. Nós estamos vivendo, nós estamos prestes a viver já, né? Já estamos começando a viver esses movimentos, né? Que é um movimento típico, né? Daqui a pouco, eu estava brincando com a Rose, esses dias atrás eu parei atrás de um carro, e aí tinha uma foto, fulano de tal, aí embaixo estava escrito assim: eu amo essa cidade. Agora todo mundo ama Itupeva. Agora daqui para frente, até outubro, pensa numa cidadezinha amada, irmãos. Pensa num povo bom, que vai fazer coisa boa para a nossa cidade. E vai ser isso, e mais aquilo, e mais isso, e mais aquilo. Agora, a pergunta é: quem de nós acredita nisso? Quem acredita em promessa de político aqui, irmãos? Levanta a mão. Quem que acredita em promessa de político aqui? Se quiser levantar a mão, pode levantar. Quem acredita? Vamos lá. Quem acredita? Não dá, né, irmãos? É complicado, né? O negócio é trash. É isso que eu quero que você entenda. Porque nós já vimos tantas coisas erradas, que nós não acreditamos mais. E infelizmente, escute bem, infelizmente, existe, né, por conta da maioria, aquela pequena minoria que gostaria sim de fazer algo diferente ali no meio, ela entra no meio de tudo isso. Então, meu irmão, preste atenção, o que as pessoas estão pensando de nós, o que as pessoas estão pensando. Mas pastor, nós estamos vivendo uma sociedade que está perdida. Eu concordo com você, nós estamos vivendo cada dia pior, mas eu e você temos a responsabilidade de mudar as coisas ao nosso redor, começando primeiro por dentro da nossa própria casa, através dos nossos filhos,
depois atingindo os nossos pais, os nossos irmãos, e atingindo a nossa família, e irmos atingindo as pessoas ao nosso redor no trabalho, e você vai perceber que sozinho você tem força para mudar a posição de muita gente aí fora. Mas será que nós estamos preocupados com isso? Ah, pastor, o que quiser pensar de mim pensa, o que não quiser pensar de mim não pensa, eu já não estou mais nem aí para nada. Pois é, meu irmão, nesta noite eu quero levar você a voltar e pensar um pouquinho mais na sua conduta. Porque é a sua conduta que vai ganhar almas, e não aquilo que você fala para elas. Meu irmão, não adianta eu subir aqui e trazer para você um discurso maravilhoso. Eu posso sentar ali dentro daquela salinha do gabinete e passar dias ali preparando uma mensagem para você, do jeito que eu quero. A questão não é o que eu falo, você precisa viver comigo, andar comigo, você precisa ver como eu me comporto, você precisa ver como eu estou reagindo na minha vida. Talvez as pessoas que têm a maior proximidade comigo hoje, tirando a minha própria família, seja o próprio Tonico e a Sueli, que estão aqui perto de mim todos os dias. Você precisa disso, porque eu posso falar muitas coisas aqui, irmãos, mas a minha postura lá fora seja completamente diferente. Não, é a minha reação, é a minha maneira de agir. Como é gostoso você às vezes ouvir alguém dizendo assim: não, você não conhece o pastor, calma, você está equivocado no que você está falando, você precisa conhecer mais ele, porque ele nunca faria isso. Então nós temos que ter essa preocupação, sim, meu irmão. Volte a ter essa preocupação, por favor. E a última coisa que quando a gente fala de uma carta, né? Depois que você tem o autor e depois que você tem a mensagem, você tem o impacto que aquela mensagem causa na vida daquele leitor. Né? Quando você abre uma carta, por exemplo, quando nós estávamos na época de pandemia, eu lembro que eu fiz aniversário e nós não podíamos ver ninguém, né? Nós estávamos afastados e tal, aquele distanciamento. Eu lembro que os irmãos, todos eles escreveram várias cartas e colocaram dentro de uma caixa, né? E me entregaram essas cartas. Irmãos, me impactou demais. Eu lembro que eu tenho tudo isso muito bem guardado, né? Eu tenho as cartas que eu recebi a primeira vez que eu trabalhei num encontro, né? Eu tenho as fotos da época que eu trabalhei em todos os encontros, porque são coisas que quando você lê, marcam, né? Então, gera um impacto muito grande na vida de quem está lendo essa carta. Agora, esse impacto, ele pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo. Eu me lembro porque todas as vezes que eu trabalhei nesses encontros, eu sempre trabalhei como líder, né, de um ministério de correio. E eu me lembro que eu tinha a responsabilidade de pegar todas as cartas que nós recebíamos, que iam ser entregues às pessoas, e eu lia uma por uma, irmãos. Então era muita carta, e eu sempre colocava para todos aqueles que estavam lá: se você ler a carta e você perceber alguma palavra estranha, me dá a carta, que eu vou ler separado de todo mundo. Então eu tinha essa preocupação. Então eu pegava algumas cartas e eu separava essas cartas, guardava comigo e não deixava essas cartas chegarem até aquela pessoa que estava passando pelo encontro. E eu entregava depois para quem escreveu a carta ainda. Eu procurava ela e falava para ela: viu, essa carta aqui foi você que escreveu, entrega você pessoalmente para ele agora. Porque se ele recebesse aquela carta naquele dia, eu cheguei a receber cartas dizendo assim: eu quero me separar de você. Imagina se eu deixo chegar lá na mão daquela pessoa. Ela estava ali, recebendo tudo de Deus, e ela ia receber naquele domingo uma carta dizendo: eu quero me separar de você. Eu peguei a carta, guardei no meu bolso e levei. Cheguei lá no dia e falei para a pessoa: você não tem coragem de entregar para ele pessoalmente na frente dele? Então entrega agora lá, vai lá. E a pessoa não entregou, porque na verdade ela viu alguém sendo transformado, chegando naquele lugar, uma outra pessoa. Mas infelizmente quando ela foi, ela estava cheia de problemas. Então a carta, ela gera um impacto muito grande, positivo ou negativo. E a minha questão para você é isso:
E uma vez que gerou esse impacto, não tem mais o que fazer, não tem mais como voltar atrás. Marcou, meu irmão. Leu, está lido. Então, quando alguém lê a minha vida, ou lê a sua vida, ou quando alguém observa a minha vida e observa a sua vida, leu, está lido. Ou seja, já gerou um impacto, é positivo ou negativo. Ou você abriu as portas, ou elas se fecharam. Hoje, quando as pessoas estão lendo, que tipo de impacto elas têm ao ler a sua vida? É um impacto positivo ou é um impacto negativo? Então lembre-se disso. Isso pode ser muito bom, mas também pode ser destruidor. É por isso que eu digo, meu irmão, que existe uma importância muito grande de nós não sermos somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. É muito falatório, meu irmão, mas pouca prática. É muito ensino, é muita teologia, mas pouca prática. É muito conhecimento da Bíblia, mas pouca prática da Bíblia. E o que realmente muda não é o quanto você conhece da Bíblia, mas é o quanto você pratica da Bíblia. O que você conhece é lindo, talvez para você passar o seu conhecimento e a sua cultura para um monte de pessoas. Agora, se não for aplicado na sua vida, de nada adianta. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24 diz. Tiago 1, 22 até o 24. Ele diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Irmãos, às vezes, eu diria que, eu preguei sobre isso há dias atrás, a palavra tem que ser o espelho. Quando você vem para a igreja, você vem diante de um espelho. Aqui você está sendo confrontado pela palavra. E muitos de nós saímos daqui sim em crise. Muitos de nós saímos daqui sim incomodados, porque nós sentamos às vezes no carro, voltando para nossa casa, e nós ficamos ali, sabe, questionando: meu Deus do céu, a minha postura hoje, a minha conduta hoje, fez com que alguém me enxergasse como uma pessoa errada. Eu falei coisas que eu não deveria ter falado. Agora, meu irmão, escute bem, de nada adianta se você sair daqui com esse comportamento, mas quando você chegar na sua casa, você já se esquecer disso. Não vai mudar nada na sua vida. Você fica chateado, em crise, na quarta-feira à noite, e depois você vai ficar chateado, em crise, no sábado à noite. Mas no domingo você volta a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Meu irmão, se a palavra ela não for colocada em prática na nossa vida, não muda a nossa vida. O seu casamento vai mudar quando você colocar a palavra de Deus em prática dentro do seu casamento. Aí ele muda. O seu trabalho vai mudar quando você começar a praticar o que a Bíblia orienta sobre trabalhar. E aí você vai ver que vai mudar o ambiente. É isso. Só que é muito difícil para nós entendermos isso. Então eu falo para você, meu irmão, pegue um culto, assista uma, assista duas, assista 10 vezes. Ouça de novo a palavra, permita que o Espírito Santo o confronte de novo nessa palavra, volte lá, ouça. Eu estava ouvindo hoje à tarde a pregação de sábado, e eu vou ouvir ela de novo, porque quando nós pregamos aqui, muitas coisas, depois a gente vai sentar lá, não está nem no esboço, e a gente fala: meu Deus, isso aqui não está no esboço, espera aí que eu preciso parar e eu preciso receber de Deus isso agora. Nós precisamos parar e refletir. Nós temos praticado a palavra. Meu irmão, se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, nós precisamos praticar a palavra. Nós precisamos parar de mandar praticar a palavra. Nós temos que praticá-la. Eu lidero por influência, não por imposição. Eu tenho autoridade na minha casa, não por imposição, é praticando a palavra. O meu filho vai ser obediente a mim quando ele ver Cristo em mim. A minha esposa vai estar submissa a mim quando ela olhar para mim e ver Cristo na minha vida.
Eu vou me submeter à minha esposa quando eu olhar para ela e eu ver Cristo na vida dela. Eu vou ter autoridade na empresa que eu trabalho quando eu colocar Cristo no meu trabalho. As pessoas vão olhar para mim e vão falar assim: pode chamar aquela pessoa lá, porque realmente é diferente. Na igreja que eu congrego, as pessoas estão olhando, irmãos. As pessoas estão olhando. A sociedade está nos observando. Não dá para vivermos de aparência. Tem que haver mudança. E eu volto e repito, eu não estou falando com a igreja lá fora, eu não estou falando com o mundo lá fora. Hoje o meu recado é para a comunidade cristã Primeira Aliança. E aqueles que não são da comunidade cristã Primeira Aliança, que estão me ouvindo, se você puder, coloque isso em prática na sua vida. Eu estou chamando como pastor o meu rebanho, e eu estou dizendo, como rebanho, nós precisamos, sim, fazer a diferença onde nós estamos. Saia daqui nesta noite, revendo as tuas posições, os teus conceitos sobre isso, sobre esse assunto, amém? E eu quero concluir com um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. Esses dois versículos, eles mexem comigo, porque eles mostram claramente uma posição de um homem de Deus. Olha que interessante, ele diz assim, ó: certo dia, Eliseu, ele foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Por que essa mulher sunamita, por que ela olhou, porque é assim, meu irmão. Cada vez que Eliseu entrava naquela casa, cada vez que Eliseu sentava ali para tomar uma refeição com aquela família estava lendo aquela carta. E cada vez que eles liam aquela carta, mais certeza e mais convicção eles tinham que aquele homem era um homem de Deus. Não eram as palavras que ele dizia, mas era o comportamento dele. Volto e repito, meu irmão, você pode ter lindas palavras, mas se elas não forem acompanhadas das mesmas atitudes, você está jogando o seu tempo fora e as suas palavras ao vento. Porque o que vai marcar uma pessoa não é o que você diz, é o que você faz. O que vai marcar a conversão de uma pessoa é quando ela olhar para você e ela realmente ver Jesus Cristo na sua vida. Nós fomos hoje pela manhã fazer uma visita. Nós estávamos visitando nós fomos visitar duas chácaras para o acampamento, né, da igreja. Nós estamos nessa época de procurar chácara para o acampamento. E aí numa dessas chácaras, a mulher estava mostrando a chácara para nós e tudo mais. E nós estávamos falando, né, ela estava falando, né, do jardim, mostrando o jardim e tal. Aí eu falei, tem um cara da Cactus aí que faz serviço, aí se quiser, né? Ela falou, não, eu já tenho aqui a pessoa que faz o serviço. Eu falei, presta atenção, hein, irmã, cuidado, hein. Aí eu falei para ela, é muito difícil hoje em dia, né, você conseguir, na verdade, ela falou, é a coisa mais difícil que existe, você ter pessoas para você colocar aqui que fazem um trabalho bem feito. Na verdade, a grande maioria, é um serviço meia boca e bem porcaria. Eu falei, a gente tem uma pessoa na igreja que congrega conosco, que ele começou um trabalho nessa área, né? E eu falei, e é uma das coisas que a gente sempre conversa, né? É a excelência, né? De você poder indicar alguém, de você poder falar assim, ó, fulano de tal, ele faz aqui, e eu vi com os meus olhos, e é bom. Tem uma reputação. Ontem nós estávamos falando sobre isso aqui, a hora que a gente estava saindo, né? O rapaz que colocou a placa, a fachada da igreja, né?
É uma preocupação que ele precisa ter. Ele fez a fachada da igreja em 3 vezes. Ele primeiro fez uma parte, depois ele fez outra, e agora ele veio colocar, depois de bastante pressão, ele veio colocar as iluminações da placa. Como que eu vou indicá-lo amanhã? Se alguém vir perguntar para mim como eu vou indicar, eu posso até falar, olha, foi fulano de tal que fez, mas você precisa ficar em cima lá e coisa e tal, né? E depois que eu já havia fechado, o próprio Augusto também já tinha me falado também, toma cuidado que aconteceu comigo assim, assim, assado. E por incrível que pareça, aconteceu aqui também. Então nós precisamos parar e pensar. Nós não estamos falando de cristão, querido. Nós já estamos ali, eu estou dando um exemplo para que você entenda. Mas o que eu quero que você entenda, meu irmão, e eu quero encerrar nesta noite, antes de orar. Quando alguém olha para você, ele chega a essa mesma conclusão, eu vejo que este é um santo homem de Deus. Eu vejo que esta é uma santa mulher de Deus. Mas não pelo que ele fala, ou pelo que ela fala, mas pelo modo de viver deles, pela postura que eles têm. Feche os teus olhos. Meu irmão, nesta noite eu não estou falando nada para você que não seja algo que você já entenda. Essa palavra nesta noite eu vejo como uma palavra que chama a nossa atenção, realinha a nossa visão. Deus está muito preocupado com a nossa postura como cristãos. Deus está muito preocupado porque nós somos a carta escrita por Ele. E existem muitas pessoas aí fora que estão nos lendo. E o autor desta carta está preocupado com aquilo que as pessoas estão lendo. Meu Deus, ajuda-nos, Pai, nesta noite a entendermos essa responsabilidade que nós temos, Pai. Senhor, ajuda-nos a entendermos, Pai, de que nós precisamos sim estar preocupados com a maneira com a qual nós temos levado a nossa vida. Senhor, nos ajuda a entendermos, Pai, que a sociedade aí fora está nos observando o tempo todo, em busca de encontrar através da nossa vida Jesus Cristo, e que nós precisamos sim mostrar Cristo, não com as nossas palavras, mas mostrarmos a Jesus Cristo com as nossas atitudes, Pai. Senhor, nos ajuda a entendermos isso. Espírito Santo de Deus, nos confronta nesta noite, nos leva para nossa casa, nos confrontando com a maneira que nós temos nos vestido, com a maneira com a qual nós temos como nós temos falado, com a maneira como nós temos nos comportado no nosso trabalho, na igreja que nós congregamos, como nós temos sido como marido, como esposa, como pais, como filhos, como amigos, como irmãos. Espírito Santo, nesta noite, leva-nos diante do espelho e mostra-nos aonde nós temos errado, mostra-nos, revela-nos aonde nós temos falhado, para que nós possamos tomar uma atitude e corrigirmos isso enquanto há tempo, Senhor. Eu oro, Pai, por esta igreja, eu oro para que esta igreja seja uma referência, eu oro para que essa igreja, ela seja modelo, meu Deus, nessa cidade, para que pessoas entrem por aquela porta, não através de um evangelismo, de livretos, mas porque conheceram pessoas que congregam aqui, e viram Jesus Cristo, através da vida dessas pessoas, Pai. Eu oro, meu Deus, para que homens e mulheres queiram se entregar a Jesus, porque conheceram um membro dessa igreja, e viram neles Cristo. Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude, meu Deus, nos ajude, Pai, a enxergarmos isso diante do espelho, e que nós possamos sair da frente desse espelho, com uma decisão em nosso coração, que é colocarmos em prática tudo o que nós temos aprendido nesta casa, Deus. Não mais nos esquecendo daquilo que nós vimos, como o Tiago diz,
mas saindo dali, colocando em prática tudo aquilo que nós temos aprendido nesta casa, Deus. Que nós tenhamos fé e coragem para isso. Em nome de Jesus eu te peço, e eu também te agradeço, Senhor. Amém, meu Pai.